Na Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes, irmãos e irmãs da Rádio Guarujá AM 1420. Eu sou a Mara Rubia Santana, estou hoje aqui para apresentar mais um tema nesse programa tão maravilhoso que se chama Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Para essa nossa conversa de hoje, eu trouxe o item 11 do capítulo 7 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo 7 tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito, e é assinado por Lacordaire. E como título do subitem 11 se chama O Orgulho e a Humildade. Lacordaire, que foi bispo de Paris, ele faz uma introdução se colocando já humildemente diante de nós que o leríamos e traz uma pergunta que sem dúvida até hoje é muito atual. Ele pergunta: sem a humildade podeis ser caridosos para com o vosso próximo? E essa pergunta pode nos parecer quase óbvia e dizermos sim, podemos ser caridosos mesmo que ainda não sejamos tão humildes. Mas o nosso irmão Lacordaire nos faz pensar que todo aquele que é verdadeiramente caridoso, ele o é porque tem uma noção de irmandade universal a guiá-lo. E, portanto, caridade e humildade são inseparáveis, pois aquele que se coloca no trabalho da caridade tem que, acima de tudo, ver a todos que estão em torno de si como irmãos. E se há um irmão que sofre, o que é mais do que um dever? Ajudar aquele que está sofrendo. Então, quando a gente se devota a um trabalho no bem, acima de tudo, precisamos nos colocar diante desse trabalho como irmãos que ajudam irmãos. Porque todos nós somos iguais. Não estamos agora numa situação que seja permanente, onde podemos comer, beber, viver com saúde, bem confortáveis. E aqueles que assim não estão, são pessoas inferiores, são seres de uma segunda categoria, a quem então devotamos algumas horas, alguma atenção. Porque quando nos movemos em direção a esse outro, nessa perspectiva, não estamos nem sendo caridosos e muito menos sendo humildes. Como nos faz pensar Lacordaire, nessa perspectiva, aquele que vai em busca do irmão, ele o vai em busca de alguém, de algo que o sirva para, entre aspas, alcançar a salvação. Nesse caso, a caridade ela está totalmente contaminada do orgulho. E orgulho e humildade são duas faces de uma moeda totalmente oposta. Aquele que é humilde não pode ao mesmo tempo ser orgulhoso. E aquele que alimenta o seu orgulho, de forma alguma, tem em si essa compreensão que todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos, todos nós devemos, segundo a lei do próprio universo, que é a lei do amor, nos ajudar mutuamente. E é nessa ajuda que tanto retribuímos o bem que recebemos, como ajudamos a nós mesmos a amadurecer essa lei de Deus dentro de nós. Lacordaire nos faz então pensar em Jesus, o exemplo máximo de todas as virtudes e da humildade também. Ele, governador deste planeta, líder espiritual de todos nós, como ele se apresentou ao mundo, a quem ele se dirigiu, como ele tratou cada criatura que chegou perto dele e a cada criatura que ele buscou, dentro do seu ensinamento, agregar nesse caminho de luz. De forma alguma, Jesus foi impositivo, de forma alguma, Jesus se colocou em algum pedestal para fazer com que as suas palavras, os seus ensinamentos fossem acatados. Muito ao contrário, ele sempre esteve em meio à multidão, entre os pobres, estropiados, leprosos, os ditos pecadores do mundo. E por amor àquelas criaturas nas suas fragilidades, ele fez o melhor, tudo que era possível, para que cada um alcançasse a saúde, não só do corpo físico, mas acima de tudo do espírito. Então, o orgulho e a humildade não se conciliam, porque o orgulhoso, ele traz em si, ao invés dessa noção de uma irmandade universal, a noção individualista e egoísta do eu. Sou eu
e os outros, o resto. Aqueles irmãos que em algumas ocasiões podem me servir como um instrumento para alcançar aquilo que eu desejo. Mas, efetivamente, eu não me coloco como alguém que se dispõe a viver nessa irmandade. Assim, Lacordaire tem, ao começo da segunda página, que é uma mensagem grande, uma frase que devemos sempre guardar conosco e nos ajudar a refletir. Como eu estou agindo no bem, na caridade? Com humildade ou como uma circunstância onde eu viso, de alguma forma, angariar agradecimentos, abraços, sorrisos, elogios, ou até mesmo um lugar melhorzinho lá no mundo espiritual? Diz ele assim: se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos esses méritos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Será, Senhor, que Deus é injusto? Será que o que hoje nós temos de conforto, de bom alimento, de saúde, de organização familiar, é um mérito que jamais será alterado? Certamente não. Quem pode garantir que amanhã não estejamos num hospital em grande sofrimento? Quem pode garantir que amanhã aqueles que nos são caros ainda estarão aqui conosco? Quem pode garantir que em situações adversas toda essa paz, serenidade que eu demonstro se alterarão para uma figura muito agressiva, muito diferente dessa que aqui me coloco? Então, como disse Lacordaire, lembrando do Cristo, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque nessa condição de humildade, eles estão muito mais abertos a exercitar a lei do amor, a compreender a precariedade da vida, as situações que os levam e a ter verdadeira fé em Deus, do que os outros, que orgulhosos, cheios de si, mesmo supõem que Deus e os bons amigos espirituais estão aqui para servir e atender aos nossos caprichos. Então, nessa argumentação, Lacordaire nos traz algumas imagens muito caras, muito interessantes, para a gente refletir não só com a mente, mas com a própria emoção sobre essas verdades que ele nos traz. E aí ele nos fala de uma mulher, de uma forma poética, uma mulher pobre, com seus filhos, que sairia honestamente em busca daquele pão a sustentar a sua família. E sem dúvida, ele não fala apenas de uma situação hipotética, mas a gente que lê quase imagina que ele estava vislumbrando mais uma dessas almas dedicadas, honestas, empenhadas, mesmo na pobreza, em todas as dificuldades que tenha, de viver em favor daqueles filhos, daquela família. E uma segunda imagem seria de uma jovem que estaria ali frustrada em relação aos seus bens, à sua vida, aos seus prazeres, às suas alegrias, e ele convida a essa jovem refletir se aqueles brilhos, se aquelas formas observadas de alegria do mundo nada mais são do que ilusões, que mais adiante se transformam em sofrimento, em compromissos com a dor, em compromissos com a reabilitação moral. Sejamos sempre eivados de uma compaixão verdadeira e nos coloquemos no lugar daquele que sofre, porque amanhã, pode ser nós, estaremos necessitados dessa compaixão. Então, para encerrar, lembro dessa frase que é do último parágrafo, onde ele nos convoca: suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Assim, caros irmãos e amigos, esperamos ter oferecido uma mensagem de paz e de luz para todos vocês nesta manhã. Muito obrigada pela sua atenção. Na Era do Espírito.